Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula sobre limites, indeterminação zero sobre zero. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Então vamos nessa? Bem, aí, você deve estar perguntando, o que é essa indeterminação zero sobre zero? Então, só para ficar mais claro, considere essa função f de x igual a 2 sobre x. Essa função não é definida no zero, tá? Então, mas ela sempre vale 2 para x diferente de zero. Aqui está seu gráfico. No zero ela não existe. Quando o x aproxima de 2 pela esquerda ou pela direita, o limite dela, veja em aulas passadas, o limite é 2. Então, o limite dessa função quando x tende a zero é 2. Tá? Agora vamos pegar uma alma gêmea dela aqui, uma bem parecida. Tá? Essa g de x igual a 3x sobre x. Ela sempre vale 3 para x diferente de zero, e no zero ela não existe. Aqui está o gráfico dela. Vamos fazer a mesma coisa com o limite. Vamos pegar o limite da g de x quando x tende a zero. O limite é 3. Quando x tende a zero, o limite é 3. Observe aqui, quando x tende a zero, o numerador aqui vai para zero, o denominador vai para zero. E aqui embaixo também, os dois vão para zero. Tá? Aqui deu 2, aqui deu 3. Mas, por exemplo, se aqui fosse 4x, aqui o limite daria 4. Se fosse 500x, daria 500. Esse é apenas um exemplo dos milhões que tem que dar zero sobre zero. Então, quando você substitui o x no numerador e no denominador, e o numerador e o denominador tende para zero, você tem uma coisa que é chamada o quê? Indeterminação, tá? Isso, ou forma indeterminada, tá bom? Atenção, indeterminação do tipo zero sobre zero. Considere limite de p de x sobre q de x quando x tende a b. Então, seja p de x um polinômio não identicamente nulo. Por exemplo, se aqui for zero, 0 sobre x, por exemplo, quando x tende a zero, vai dar zero. Então, o numerador não é identicamente nulo. Se x tende a b, p de x tende a zero, q de x tende a zero, teremos uma indeterminação, que nós vamos chamar aqui pela letra I, no cálculo do limite. Atenção, a indeterminação fala que o limite pode ser 2, 300, pode ser qualquer número, ou mesmo até não existir. Tudo bem? Olha, nesse exemplo vai ser um tempo a mais, nos outros vai ser bem mais rápido, só para você entender o mecanismo. Vamos chamar a função de cima de p e a de baixo de q, tudo bem? Então, quando o x tende a 4 na função p, quanto que vai dar o limite, hein? Aqui é um polinômio. Em aulas passadas vimos que podemos usar a regra da substituição direta. Então, esse limite é 4 ao quadrado, 6 vezes 4 mais 8, dá zero. Pode fazer as continhas. E na de baixo também dá 4 menos 4 dá zero. Então, quando você tem esse limite, quando x tende a 4, o de cima vai para zero, o de baixo também. Então, você tem uma indeterminação. E agora, professor, como eu saio da indeterminação? Eu vou te explicar agora. Bem, agora nós vamos ter que fatorar o numerador, tá? Então, olha lá. Então, nós vamos ter que fatorar esse numerador aqui, ó. x2 menos 6x mais 8. Olha, vou te dar uma dica, tá? Você colocou 4 aqui e deu zero. Quando você coloca um número e dá zero, é porque esse trinômio aí ele tem o outro fator, que é o x menos 4. Então, toda vez que você coloca um número a num polinômio e dá zero, é porque ele tem o fator x menos a. É como se o fator daqui de baixo repetisse lá em cima. Tá? Então, fica x menos 2 vezes x menos 4. Como que você descobriu esse x menos 2? Esse menos 4 eu copiei daqui para cima. Esse menos 2, eu olho o produto aqui. Ó. O produto aqui dos dois números não é 8? O outro aqui tem que ser menos 2, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a função g de goiaba de somente x menos 2. E agora eu vou te mostrar que o limite dessa função
f de x quando x tende a 4 e a função g de x quando x tende a 4 dá o mesmo número. Vou te mostrar, olha lá. Olha, então vou fazer aqui o gráfico da função f e da função g. A função f é aquela que tem um denominador, tá? Ela é uma reta e tem um buraquinho aqui quando x é 4. A função g não, ela passa direto, tá? Esse buraco nós já vimos em aulas passadas aí, que ele não muda o cálculo do limite. Então, você tem a função, você vai fatorar o numerador, já fizemos isso. Observe que tem o x está indo para 4, ele não é 4, você pode cortar aqui, dá 1 e 1. E agora você vai calcular o limite da função só a função g, certo? Você está usando o x tender para 4, passando a reta direto. Regra da substituição direta. Troca-se o x por 4, 4 menos 2 dá 2, beleza? Bem, agora você vai ver que vai bem mais rápido, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, calculando os limites do numerador e do denominador quando x tende a 1, temos só substituição direta, tá? Então, dá 0 sobre 0, porque aqui em cima dá 0 e aqui embaixo dá 0. Tudo bem? Então, nós vamos ter que fatorar o cara aqui de cima, tá? Fatorar. Então, nós vamos, aqui deu 0 sobre 0, nós vamos ter que fatorar uma indeterminação. Então, fatorando, o 1 dá 0 aqui em cima. Então, aqui em cima vai ter que ter o x menos 1. É como se o x menos 1 copiasse embaixo e em cima. Por que o outro é x menos 1? O produto aqui não é mais 1? Então, o outro tem que ser x menos 1. Quando o tema aqui é 1, você pode fazer isso. E agora, você pode cancelar os dois x menos 1, certo? E fazer a substituição direta. Então fica 1 menos 1 dá quanto? Dá 0. O limite é 0. Viu? Mais rápido. Então mais um exemplo. Então calculando os limites do numerador e do denominador quando x tende a 1, temos. Basta substituir lá em cima e embaixo por 1. Dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então nós temos que fatorar, tá bom? Como 1 aqui em cima deu 0, em cima você tem o x menos 1, embaixo também. Como que você descobre esse mais 1 aqui? Porque o produto aqui é menos 1, então tem que ser mais 1. Aqui você pode cancelar os dois x menos 1. Então agora você faz a substituição direta, né? O resultado do limite vai ser 2, tá? Então, outro exemplo, limite de x2 mais 4x mais 3 sobre x mais 3 quando x tende a menos 3. Vamos calcular o limite do numerador e do denominador quando x tende a menos 3. Substituindo o x por menos 3, aqui dá 9, que dá menos 12, mais 3, vai dar 0 lá em cima e aqui embaixo também. Então, nós temos uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, nós vamos fatorar o numerador. Você colocou menos 3 aqui e deu 0. Lá em cima tem que ter o x mais 3, igual aqui embaixo. Tá? Como que você descobre esse x mais 1 aqui? O produto é 3, tá? Então você pode cancelar, né? O x mais 3 com o x mais 3. Quando você cancela, só voltando aqui, sabe aquela bolinha? Você está passando direto. Aquela bolinha não altera o cálculo do limite. Fazendo a substituição direta, vai dar menos 3 mais 1 menos 2, tá? Então, mais um exemplo. Calcule o limite de x mais 3 sobre x ao cubo mais 3x2 quando x tende a menos 3. Então, calculando o limite do numerador e do denominador quando x tende a menos 3, em cima dá 0, embaixo dá 0, porque aqui vai dar menos 27 com mais 27. Você tem uma indeterminação. Tudo bem? Agora, você vai ter que fatorar. Agora, presta atenção. Em cima não tem jeito de fatorar, mas aqui embaixo tem. Olha o x aqui, não é o x2 não é um fator comum? Então você faz igual um beija-flor. O x2 pega o fator comum, tá? Então se o x2 é comum, você puxa ele, quem sobra? Aqui sobra x e aqui sobra 3. Se você está gostando do vídeo, entre para o canal. Então ficou x mais 3 sobre x2 vezes x mais 3. Agora preste atenção, o x mais 3 não repetiu? Em cima e embaixo, como fator, você pode simplificar.
E agora você usa a regra da substituição direta. Fica 1 sobre menos 3 ao quadrado, que vai dar 1/9, né? Beleza? Então, exemplo, calcule o limite de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado quando h sobre h, quando h tende a zero. Preste atenção, quem está indo para zero aqui é o h e não é o x. Tá? Então, nós vamos ver o de cima e o de baixo isoladamente. Tá? Então, calculando os limites do numerador e denominador quando h tende a zero, aqui você pode fazer a substituição direta. Então, aqui em cima, quando h tende a zero, fica x2 menos x2, zero. E o de baixo é zero, que é uma indeterminação. Tanto de cima como de baixo estão indo para zero. E nós temos que sair da indeterminação. Então, esse limite, né, que eu copiei aqui novamente, vai ser igual a quanto? Atenção, tem 2 métodos para sair da indeterminação aqui. Você poderia fatorar. Eu acho mais fácil fazer o produto notável, desenvolver isso aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, olha lá, eu desenvolvi esse quadrado da soma aqui, deu esses 3 termos. Eu copiei o x2 de novo. Tá vendo esses dois x2 aqui, ó? Um é positivo, outro é negativo. Nós podemos cancelar. Tá vendo o h aqui? Ele pode ficar em evidência, certo? Então ficou h, 2x mais h. Tá vendo h em cima e h embaixo? O h não é zero, está indo para zero, podemos cortar. Fica 1 e 1. E agora, você sabe, quem está indo para zero é o h e não o 2x. Então você pode substituir o h por zero aqui, ó. Regra da substituição direta, 2x mais 0, 2x. Observe que esse limite deu uma função de x, ok? Atenção, clique na bolinha para entrar no meu canal e no retângulo para ver uma playlist de limites. Valeu, obrigado.